Insights, o podcast do Bradesco. Você pega um espaço no shopping, faz uma área totalmente dedicada à gastronomia, com pequenos estandes, onde você tem diferentes experiências, com chefes diferentes, ou então você tem ali um bar com cervejas artesanais. Então, acaba que é um lugar não só para você comer, mas para passar um tempo, para fazer um happy hour. E você ativa o shopping em horários diferentes. A gente tem uma composição diária que vem de culturas diferentes. E se você realmente vai delegar, e se você tem uma área diversa, você tem que saber escutar. Então, a escuta ativa e ter um ambiente seguro em que as pessoas se sentem confiantes em colocar os pontos, eu acho que ajuda no resultado final. Eu não faço nada sozinha, então eu acho que o trabalho de time ele é essencial. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O ano de 2025 deve contar com a abertura de 17 novos shoppings no país, de acordo com dados divulgados pela Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Para falar de estratégias de crescimento, no Insights de hoje vamos conversar com a CFO da Allos, a maior empresa do setor de shoppings no país. Estou falando da Daniela Guanabara. Dani, bem-vinda ao Insights. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Legal. Quem também está conosco para essa conversa é o Rick Viana, superintendente sênior de negócios do Bradesco Large Corporate. Rick, bem-vindo ao Insights. Obrigado, Priscila. Obrigado, Dani, por ter aceitado o convite. Prazer estar com todos vocês aqui. Dani, começando aqui com você e um pouco da história da Allos, né? Que é uma empresa razoavelmente recente, né? Criada em 2023, após a fusão entre a Aliança Sonae e a BR Malls, né? E hoje a empresa tem no portfólio 58 shoppings espalhados pelo Brasil todo, presença em todas as regiões. E além da experiência física, a Allos também tem a experiência digital, né? Disponível para consumidores, lojistas e para os parceiros. Então, eu queria que você dividisse um pouco com os nossos ouvintes o momento atual da Allos. Bom, Pri, obrigada pela pergunta. Quando a gente fala que a Allos é uma empresa criada recentemente, né, ela é tipo um bebê de 2 anos, mas com uma experiência de quase 50 anos. A gente vem de 2 M&As transformacionais no setor. O primeiro foi a Aliança com a Sonae e depois, como você falou, a gente fez a Aliança Sonae com a BR Malls, nos tornando a maior empresa do setor. Então, acho que quando a gente chega aqui com 2 anos de idade, publicando 8 resultados consecutivos, com crescimento e muita consistência, eu acho que a gente está num momento aqui de conquista. Que aconteceu assim, a gente tem exemplos, né, de vários M&As recentes no Brasil que tiveram algum tipo de problema e no nosso caso a gente não teve nenhum percalço, seja operacional ou financeiro, nesses 2 anos, tá? Então, nos traz muito orgulho e é uma conquista para todo mundo. Os resultados operacionais, eles foram muito fortes. A gente fecha o ano com um crescimento de vendas de quase 8%, acelerando no quarto tri, que chegou a quase 9%. E quando eu olho esse dado por metro quadrado, a gente cresce 9,8%. E quando a gente pensa que há 2 anos, no início da combinação ali, eram 10 shoppings desse portfólio todo de shoppings que faziam mais de R$1 bilhão em vendas. Hoje a gente já tem 16. Caramba. Ou seja, a gente ainda está em crescimento. Além disso, e a gente vai explorar um pouco mais aqui, tem nosso negócio de mídia, a gente tem o nosso programa de loyalty nos shoppings, mas acho que dentro do nosso bate-papo aqui a gente explora um pouco mais também. Bacana. Dani, aproveitando esse tema dos resultados, no fim de 24, vocês apresentaram o balanço e foi informado um crescimento de 32,4% no FFO, que era uma das métricas do setor que indica a capacidade de geração de caixa das empresas, né? Que ações vocês acham que a Allos tomou, que você acredita que contribuíram para esse crescimento? Eu gosto que você trouxe o indicador que eu mais gosto de falar, porque quando a gente fala de FFO, ele é, na verdade, o lucro desse setor. Tá? A gente é intensivo em capital, então assim, eu tenho uma depreciação muito alta. Depreciação é um item não caixa. Então, o FFO, né, o FFO, ele é basicamente o lucro contábil mais a depreciação, que é um item não caixa forte. Então, assim, esse é o resultado do bottom line da empresa. Quanto que a gente conseguiu crescer no lucro, efetivamente.
E ele é o resultado de todo esse esforço operacional que a gente falou aqui, né? Então, tive crescimento na receita de mídia, tive crescimento de venda, tive crescimento no resultado de estacionamento, que tem muito a ver com o fluxo dos shoppings, que foi muito forte ano passado. E, por outro lado, a gente fez um trabalho muito forte de reperfilar a dívida da Allos. Nos últimos 12 meses, a gente levantou mais de 4 bilhões de reais, alongando o prazo médio da nossa dívida e a custos mais baixos, o que deixa a gente muito confortável também para os próximos anos em termos de amortização de dívida. E só reforçando que a gente mantém o AAA desde a combinação de negócios com a Sonai lá atrás. Tá? Então, a gente tem um balanço muito forte. Pegando essa combinação do operacional com o financeiro, ela traduz para o FFO. Então, quando a gente vê esse resultado de 30% de crescimento no FFO, ele é muito representativo e tem um outro indicador que eu gosto até mais, que é o FFO por ação, que aí a gente está falando do lucro por ação. E por quê? Você aumentando o lucro por ação, você aumenta o retorno final do acionista, porque o lucro é a base do pagamento de dividendos, aumentando o lucro por ação, você aumenta também o dividendo por ação. E falando em acionistas, Dani, a Allos começou o ano com um programa de recompra de ações, né? Representando aí cerca de 2,1%, né? do capital da empresa. Então, estamos falando aqui de 10 milhões de ações que são listadas na Bolsa, né, na B3, e essa ação vai até janeiro de 2026. Então, queria que você falasse aqui qual o impacto disso para a empresa e para os acionistas, né, que é uma forma de você remunerar o teu acionista também, né? Claro, e a gente tem um compromisso com os acionistas desde o primeiro dia da fusão. A gente queria ser mais transparente e mais consistente com relação à remuneração ao acionista. Tá? Então, o programa de recompra faz parte dessa estratégia de ter essa consistência maior e ser mais transparente. Esse, na verdade, é o nosso terceiro programa de recompra. A gente já vem fazendo desde outubro de 2023. Tá? Então, esse a gente está falando de 10 milhões de ações, mas a gente já recomprou bem mais. E se eu somar a distribuição de dividendos com as recompras, a gente já está falando de 2,5 bilhões de reais desde o primeiro dia da combinação de negócios, que é um retorno bastante expressivo para o acionista. Então, assim, se a gente olha o desempenho das ações, de maneira geral, a Bolsa Brasileira não está tão forte, o setor de shopping vem sofrendo com a questão da taxa de juros. Então, quando as ações não estão respondendo da maneira como a gente acredita, a recompra reforça a confiança que a gente tem na própria empresa. E você vê várias outras empresas anunciando o programa de recompra, acho que justamente por isso, né, para aproveitar o momento. Que é um momento em que as ações estão baratas na Bolsa, mas muito mais por uma conjuntura econômica, né, de estar num ciclo de, como você falou, né, juro alto, ele acaba machucando o consumo, né? Ele machuca o consumo, isso não traduziu ainda nos dados operacionais. A gente vem com resultados muito fortes. Acho que no setor de shopping tem uma questão que os shoppings mais dominantes e os shoppings mais fortes têm concentrado resultados melhores do que a média da Abrace. Então, a gente vem entregando resultados muito bons que não estão traduzidos no desempenho da ação. Por isso, a oportunidade de aproveitar o programa de recompra. O preço da ação está lagging em relação, né, ao que a gente está conseguindo entregar de efetivo, de fundamento, de resultados sólidos. Entre aspas, fica barato para você, uma janela que você tem ali para recomprar a ação num preço abaixo do que seria um valor intrínseco da ação, né? E, por outro lado, eu trazendo essa ação para a tesouraria para depois cancelar, eu aumento o dividendo por ação que o acionista final vai receber. Sim. E acho, deixa eu fazer só um gancho aqui que eu acho que vale. A gente, desde outubro do ano passado, de outubro de 24, que a gente começou com uma prática de dividendos mensais. Isso é muito legal, inclusive, para a gente atrair mais investidores, pessoas físicas. A gente procura fazer... É quase um FII. Paga um dividendo mensal. É um instrumento diferente, porque a gente está falando de equities, né? Eu estou falando de ação, mas você diminui muito o risco de carrego, porque você ainda tem a possibilidade do ganho de capital com o dividendo mensal que você vai recebendo. E a cada trimestre, a gente divulga quais serão os dividendos mensais para os próximos 3 meses, já com a data X de cada um. Então, você dá essa previsibilidade. Total. E a gente procura pagar no início de cada mês, porque aí acaba virando um complemento de salário também. Então, assim, é mais um reforço desse compromisso que a gente tem de ser mais transparente, mais consistente com o retorno do acionista.
Legal. E um dos dados, ou uma das métricas que você mencionou aqui, são as vendas por metro quadrado, né? Que cresceram 9,2%. E por que é sempre importante a gente falar por metro quadrado, né? Porque existe o crescimento ali, seja por aquisição ou por abertura de novos shoppings, mas existe aquilo que já está implantado e que está crescendo quase um same-store sales, né? Então, queria te perguntar aqui, quais fatores que contribuíram para esse aumento? E queria que você falasse um pouquinho também sobre a estratégia de mix pricing, né? E o impacto que isso teve nesse resultado. É legal a gente trazer esse indicador de venda por metro quadrado, que foi um indicador que a gente trouxe uma série histórica no nosso último release de resultados. Então, eu olho o crescimento desde 2019, que é pré-pandemia, até 2024. A venda por metro quadrado total cresceu 45%. E o resultado do shopping, que é o que a gente chama de NOI, né, como se fosse a margem bruta dos shoppings, cresceu mais de 60% no mesmo período. Ou seja, esse é um resultado de qualificação de mix, um trabalho que a gente faz procurando identificar qual é a loja que aquele shopping está precisando, qual é o mix que está faltando naquele shopping, e complementar esse mix com uma loja que tenha mais a ver com a demanda do consumidor atual. E, obviamente, se eu conseguir trazer a loja mais desejada pelo preço adequado, a gente consegue... Você traz fluxo para o shopping. Eu trago o fluxo para o shopping e consigo remunerar melhor aquele espaço. Mas a gente consegue fazer isso tudo através de um sistema proprietário da Allos, que a gente vem desenvolvendo desde 2017. No início, a gente teve a ajuda de uma consultoria externa e, a partir daí, a gente foi trabalhando com esse dado. Esse é um sistema que a gente chama de Sistema Bahia, onde eu consigo analisar o mix e o preço de cada lojista, de cada shopping. Então, todo ano, quando a gente roda o planejamento comercial, eu vou tentar identificar quais são os segmentos que estão faltando naquele shopping, ou segmentos que talvez tenham uma superexposição, que a gente pode trocar por alguma outra coisa, quais são as marcas ou as lojas mais desejadas daquela região, e aí ter conhecimento sobre o comportamento do cliente em cada região diferente é muito importante para você conseguir adequar esse mix. E daí o próprio sistema, através de uma regressão linear, me diz mais ou menos qual é o preço ideal que eu tenho que trazer esse lojista para que ele tenha um resultado bom e para que a gente tenha um resultado bom. Então, com isso, a gente acaba tendo um ganha-ganha, porque eu coloco a loja que o consumidor quer no shopping, uma marca bacana, muito mais atual, consigo trazer mais público e mais venda e consigo remunerar melhor o espaço ali da Allos. Que legal. Dani, como a gente está falando de lojas de desejos, mixes de lojas, explica um pouco mais para os nossos ouvintes aqui como essa lógica de loja âncora, loja satélite, e como você vê o futuro desse tipo de loja dentro do modelo de shoppings. Então, entra um pouco mais de que forma você acha que o comportamento do consumidor também ele dita as mudanças para essa mixagem entre satélite e âncora. Bom, a loja âncora geralmente é uma marca que é muito conhecida do consumidor, é uma loja que em tamanho ela é um pouco maior do que o que a gente chama de loja satélite, né, que são as menores, e em geral você coloca a loja âncora em um lugar específico do shopping porque ela atrai o fluxo para ali. O que aconteceu há cerca de 2 anos? Algumas lojas âncoras tradicionais tiveram problemas financeiros. Então, a gente tentou transformar isso numa oportunidade para recuperar algumas dessas áreas que eram um pouco maiores e meio que fatiar essa área em 2 ou 3 operações. Então, muito ligado com o que vocês estão falando das tendências, eu trocar uma loja âncora, de repente, por um restaurante que é objeto de desejo daquela região, talvez eu consiga criar mais fluxo para aquele mesmo lugar. E aí, do lado do restaurante, eu ainda consigo colocar uma ou outra marca de varejo ali que tenha a ver com o comportamento do consumidor daquela região. Acho que hoje em dia, quando você viaja e olha os shoppings ao redor do Brasil, o mix está ficando cada vez mais parecido, só que o que a gente nota é que ele tem se transformado para serviço, conveniência, lazer. Cada vez mais a nossa proposta é ser um share of life das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham um momento de prazer no shopping, uma experiência muito boa. Tá? Então, o nosso foco, quando a gente pensa no mix, não é simplesmente só um mix de lojas. É como é que eu posso transformar o shopping na melhor experiência possível para o consumidor. Eu acho que esse é um tema bem legal para os nossos ouvintes aqui, porque você está falando de share of life. Então, hoje, os shoppings estão repensando as formas de dar novas experiências para o cliente, né? E eu queria que falasse um pouco mais sobre isso, porque a gente vê que cada vez mais as pessoas estão procurando
os estabelecimentos em busca de experiências, elas compram, elas usam serviços, elas vão ao teatro do shopping, elas buscam lá um restaurante, cinema, lugar de diversão, cinema e, de repente, até uma exposição, né, Priscila? E quais são as tendências, você acha, para o que a gente pode esperar nos shoppings nesse tema de entretenimento? Eu acho sensacional quando vocês trazem os exemplos, que eu acho que já está na cultura do brasileiro frequentar o shopping. Acho que a gente já nasce com um shopping preferido ali, aquele que é perto de casa. É que na nossa adolescência era um programa passar o dia no shopping, né? E Faz depois, parte da com vida, filhos, né? você acaba voltando para o shopping para passar um pedaço da sua vida com seu filho ali. E nos exemplos que vocês trouxeram, a compra está ali no meio, porque o shopping center nasceu como um centro de compras e a gente está cada vez mais como um centro de lazer, entretenimento, lifestyle, e eu quero fazer parte da jornada completa do consumidor. Então, a razão para você ir para o shopping pode ser uma exposição de quadros que a gente está fazendo, pode ser um almoço com um amigo, pode ser um cinema, e acaba que esses setores, eles irrigam uns aos outros. Então, independente do motivo que te levou ao shopping, quando você começa a ter umas ofertas diferentes, de coisas diferentes ali em volta, você acaba ficando mais tempo e lembrando, quem sabe, que você tem que comprar alguma coisa. Então, vamos lá, setores que estão em alta. Se vocês lembrarem, há uns 5, 6 anos atrás, era muito mais raro ter academia em shopping. Hoje em dia, não tem um shopping que não tenha uma academia. Hoje em dia, gastronomia é um setor que tem crescido muito. Então, a gente fala daqueles restaurantes em que você senta para comer. Então, o shopping, quando nasceu, tinha aquela ideia da praça de alimentação. As praças ainda existem, elas cumprem seu papel, mas tem também os restaurantes onde você vai para sentar e passar um pouco mais de tempo. Como se fosse um restaurante de rua mesmo. Né? Exatamente. E se vocês perceberem, até a ambiência, ela tenta replicar uma ambiência de rua. Aí você vai falar, poxa, por que você vai para o shopping, né? Você tem segurança, você tem ar-condicionado, você tem uma experiência mais completa, estacionamento. Então, acaba que o shopping hoje, ele passa como parte da solução para o caos urbano. Dani, falando aqui também de tendências, né, de novas estratégias, as estratégias online foram super importantes, né? Principalmente na pandemia, né? Que a gente viu um shift grande, né? no modelo de consumo. E como é que vocês trabalham com as estratégias omnichannel? Né? De que forma o online e o físico acabam se complementando nos resultados? A pergunta é boa porque ela já traz a parte da resposta, né? Na Allos, a gente acredita muito na solução phygital. Você pega o melhor da experiência Digital, física. que é físico e digital. Isso, é o melhor da experiência física com um complemento digital. Então, quando você pensa no shopping, ele já é um marketplace. Qual é a definição de marketplace? É um lugar onde o consumidor encontra o varejista. Quem quer vender, quem quer comprar. Então, o shopping já é um marketplace. Então, nada mais natural da gente adicionar uma camada digital a essa experiência. Então, hoje a gente tem aplicativos em praticamente 11 shoppings e a gente está fazendo rollout para chegar a 38 shoppings. Nesse aplicativo, você tem as diversas experiências ali. Você pode comprar ingresso do cinema, você pode pagar estacionamento, você pode reservar lugar na fila do restaurante. Cada vez mais, a gente tem varejistas oferecendo produtos ou experiências em troca para os seus pontos de fidelidade. Então, essa experiência digital, ela complementa o físico. O que a gente sabe é que o ser humano é gregário, né? Ele gosta de estar junto, gosta de estar presente ali no físico. Mas se você tem esse complemento, você oferece a solução completa para o consumidor no final. Com mais conforto, né? Com mais praticidade. Com certeza. E sobre a expansão e novos contratos, que áreas do varejo são hoje mais promissoras, né? Com maior crescimento? E no futuro, quais setores você acredita que tem potencial para crescer muito mais dentro dos shoppings? O que a gente está vendo hoje, a área de serviços como um todo, né? A gente já citou aqui a parte de gastronomia e a gente vem explorando modelos diferentes de gastronomia também. Então, a gente tem, por exemplo, o Taste Lab, que você pega um espaço no shopping, faz uma área totalmente dedicada à gastronomia, com pequenos estandes onde você tem diferentes experiências, com chefes diferentes, ou então você tem ali um bar com cervejas artesanais. Então, acaba que é um lugar não só para você comer, mas para passar um tempo, para fazer um happy hour, e você ativa o shopping em horários diferentes. Então, por exemplo, a gente Fora dos horários de pico. Fora dos horários de pico. Então, tem alguns shoppings que funcionam muito durante o
dia, aquele shopping muito agitado. Almoço é sempre lotado. Sempre lotado. Aí chega de noite, acalma um pouquinho. Quando você abre um Taste Lab, você traz um público diferente para aquele horário e você ativa o shopping naquele horário. Então, você consegue aproveitar muito melhor aquele espaço ali que já está consolidado. Outro setor que a gente vê que está crescendo com força, é o setor de cosmético. Tá? Então, a gente vê várias marcas expandindo pelo Brasil. A gente tem shopping no Brasil inteiro. Então, quando a gente fala de expansão dessas marcas, eu não estou falando só Sudeste ou Sul. A gente tem visto marcas muito relevantes indo para cidades como Londrina, Cuiabá, Campo Grande, Belém, Manaus. Só para reforçar aqui, gente, a gente tem 4 shoppings na região norte. Desses 4, 3 já vendem mais de R$1 bilhão. Eles fazem parte daqueles 16 que eu falei. Tá? Então, assim, eu sempre falo que o Brasil é mais do que só Rio e São Paulo, né? Sim, muito mais. A gente tem uma exposição muito legal também ali no Centro-Oeste, em toda a parte agro do Brasil, que está crescendo com muita força. E a gente vê que essas marcas, quando a gente coloca, quando leva a novidade, faz muito sucesso também. E é complementar a parte de serviços, né? Assim, todo shopping tem um salão de beleza, né? Sem dúvida, tem que ter. A parte de serviço básico, ela está sempre a gente lá. Sabe, né? Aquela coisa que você encaixa o almoço com uma escova no cabelo e já... Ou naquele domingo, né? Porque o shopping foi feito para abrir todos os dias do ano. Quando a loja de rua está fechada. Na exceção do dia 1º de janeiro. Então, quando está tudo fechado, você consegue alguma coisa no shopping. Vamos mudar o tópico agora, falar um tópico que vocês são referências no setor, né? Que é a diversidade. Inclusive, agora em agosto de 2024, vocês anunciaram um aumento da meta de pessoas negras nas posições de lideranças do grupo, né? E queria que você falasse um pouco mais para a gente o que outras frentes, além dessa meta da liderança, que outras metas SG você gostaria de destacar aqui, que a Allos tem tomado a frente, tem se destacado? Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, isso já está no DNA da Allos há muito tempo. Ano passado, a gente publicou o 10º relatório de sustentabilidade. Então, não é porque de uns anos para cá está se falando muito mais em sustentabilidade que a gente começou a fazer alguma coisa. Na Allos, a gente promove e inspira a sustentabilidade. Então, esse dado que você trouxe de pessoas negras em cargos de liderança, hoje a gente tem 40,7%, a meta é chegar a 48% até 2030. Essa é uma meta que a gente divide com o MOVER, que é o Movimento para a Equidade Racial, que é uma coalizão de empresas da qual a Allos faz parte. Tá? Então, é um trabalho super importante. Na questão das mulheres, a gente tem hoje 45% dos cargos de liderança ocupados por mulheres e a gente quer chegar a 50% até 2030. E se a gente trocar aqui para o lado ambiental, a gente quer chegar a ter 100% das fontes de energia como fontes renováveis até 2030, com o compromisso da neutralidade de carbono até 2040. Além disso, 90% de taxa de reciclagem nos shoppings e também ter 100% dos shoppings com reuso de água também. Então, acho que são várias metas que a gente tem aqui. A gente tem esses compromissos, eles são públicos, tá? Tem outras métricas aqui que eu não mencionei, mas a gente também foi a primeira empresa do setor a assumir esses compromissos públicos. É incrível, né? São pioneiros. E eu acompanho vocês há muito tempo, sei como vocês, de fato, implementam isso desde lá de trás, né? Antes de se falar... Antes de virar moda, né? Antes de virar moda, exatamente. E temos uma nova moda agora, no momento, que é o AI, né? Todo mundo se fala de AI. Como que a Allos utiliza das tecnologias agora que estão sendo se faladas de AI? Como estão pretendendo utilizá-las? A ideia é o quê? Utilizar somente em áreas como automação, análise de dados, gestão de tesouraria? Ou existe a perspectiva de a AI ser utilizada diretamente com o consumidor? E só mais um ponto sobre robotização e AI. Como que você acha que deve ser o futuro dos shoppings? Né? Como que a gente deve imaginar robôs nos shoppings ou não? O que você contaria para a gente? Bom, quando a gente fala de inteligência artificial, acho que de maneira geral está todo mundo experimentando, vendo até onde que você consegue atingir com essa tecnologia. Eu acho que o céu é o limite nisso, né? A princípio, hoje, a gente usa muito para dentro de casa já.
Então, dentro do nosso portfólio, a gente está falando de 15 mil lojistas, então 15 mil contratos diferentes. Então, por exemplo, quando eu quero fazer um contrato novo, que eu tenho uma cláusula específica, eu posso procurar dentro da minha base de dados quais contratos eu já tenho com essa cláusula e eu consigo ajustar muito rápido. Outra forma de automatização de back-office, a gente tem que ler nota fiscal de fornecedor de praticamente quase todos os municípios do Brasil, porque a gente está espalhado no Brasil inteiro. E cada uma tem um formato. Então, aos poucos, você usando automação, você ganha muita eficiência interna. E a gente já usa a robotização há muito tempo. Então, a gente consegue fazer análise de marcas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, a mudança de mix entre grupos diferentes de varejistas. Essa inteligência a gente já usa. Diretamente com o consumidor, você tem também uma gama de coisas que você pode fazer. Por exemplo, controlar a temperatura do ar-condicionado do shopping de acordo com o acúmulo de clientes que tem em algum lugar específico. Tem muita gente ali na praça de alimentação naquela hora do almoço. Aí você já consegue automaticamente reduzir a temperatura do ar-condicionado ali. Então, acho que existem várias oportunidades ainda. Com o consumidor final, a gente usa isso sempre de maneira muito agregada. A gente tem um respeito pela LGPD, então a gente segue na risca, tá? Mas de forma agregada, usando os dados do programa de fidelidade, eu consigo entender qual é o comportamento do consumidor em cada região diferente do Brasil. Porque qual é a grande diferença de um marketplace que é 100% online para o shopping? O que é 100% online tem os dados das compras que o pessoal faz. Hoje, através dos programas de fidelidade, a gente consegue ler, em média, 30% do que é vendido num shopping, o que acaba sendo uma amostra muito boa do 100% daquele shopping. Tá? Então, usando de forma agregada, a gente consegue melhorar o mix, ter um direcionamento melhor de toda a mídia que a gente vende, porque a gente tem uma empresa de mídia no shopping também. Então, acho que esses são os caminhos, mas a gente também, acho que, como todo mundo, estamos experimentando o potencial. E vocês usam também para estudar o fluxo de pessoas nos corredores, né, para evitar aqueles lugares, sei lá, um corredor que tem menos fluxo, então a loja fica um pouco mais... A gente tem, na verdade, estudo de fluxo de corredores há muitos anos já, tá? Então, se um corredor, por acaso, é um corredor mais fraco, você procura, através do mix, levar uma loja para lá, que seja uma novidade, que seja um objeto de desejo, para você puxar mais fluxo para lá. Então, esse trabalho de inteligência e de análise de fluxo de corredores, a gente já faz há muitos anos, mas... Todas essas análises com a tecnologia atual, elas ficam mais rápidas, mais precisas e acabam tendo um resultado melhor para a empresa também. Que eu imagino também está muito correlacionado com a estratégia de vocês para a Hello, que é a empresa de mídia do grupo que vocês estão, que é uma das frentes de crescimento que vocês estão promovendo, que é super interessante, né? Fala um pouco mais dessa estratégia que vocês têm para a Hello esse ano, além dos espaços nos shoppings, né? Então, a Hello é a nossa empresa de mídia, né? A empresa de mídia do grupo. Ano passado, ela teve um crescimento de mais de 20% na receita e ela já representa 6% da receita da Allos. Tá? Então, é um braço de crescimento, é um fator de crescimento para a gente. E ela não está limitada, primeiro, só aos shoppings da Allos. Ela presta serviço para shoppings de terceiros também. E também tem aquela mídia de tela de elevadores. Tá? Então, a gente já está presente em mais de 15 mil telas em elevadores pelo Brasil afora. Então, o que a gente faz? A gente consegue vender a audiência da mídia. Então, quando vem uma empresa que quer fazer uma propaganda de marketing específica, eu consigo direcionar para a audiência que ele quer. Então, eu tendo a análise do dado do consumidor, de novo, de forma agregada, sabendo como é que é o comportamento do consumidor naquela região, eu consigo direcionar a mídia. Tá? Então, a gente tem conseguido crescer a Hello, obviamente, no core dela, que é a mídia para shopping, mas ela não está limitada ao universo de shopping. Então, por exemplo, tem regiões do Brasil em que a gente é muito forte, em que os shoppings têm uma presença muito forte. Então, talvez faça sentido pensar em mídia out of home para mobiliário urbano também, por exemplo. Então, é um dos caminhos que a gente imagina de crescimento para a própria Hello. Dani, agora falando um pouco mais sobre a Daniela, pessoa Daniela, né? Executiva, mãe, esposa, e você tem uma longa jornada pelo mercado. Inclusive, nós já trabalhamos juntas em 2 casas, né? Já nos conhecemos de outros carnavais aqui. Então, queria que você
pontuasse aqui para os ouvintes, o que você ainda vê como um grande desafio como liderança, né? Você ocupa um cargo aí, né, muito destacado de CFO. Qual que é o grande desafio aí no equilíbrio de tantos pratinhos aí? Acho que o primeiro grande desafio que todo mundo tem na hora que assume um cargo novo é o desafio técnico. Então, eu acho que se você está disposto a assumir um novo desafio, você tem que ter a base técnica para esse desafio. Tá? Então, correr atrás, estudar, fazer cursos, eu acho que isso é o básico, é o que a gente tem que ter. Daí, acho que os primeiros desafios são os tamanhos das equipes, né? Então, quanto mais gente você tem, melhor tem que ser a sua equipe embaixo e você tem que saber ouvir e delegar. Outro ponto que eu sempre boto e que eu acho que é muito importante é a diversidade. Então, a gente pratica diversidade ali no dia a dia. E não é só uma diversidade entre gêneros. Eu acho que é uma diversidade entre diferentes formações, diferentes culturas. Backgrounds diferentes. Backgrounds diferentes mesmo. Então, hoje, na diretoria financeira, eu tenho diretores que vieram de legados diferentes e tenho pessoas muito fortes ali embaixo que vieram de outras fusões também. Então, a gente tem uma composição diária que vem de culturas diferentes. E se você realmente vai delegar, e se você tem uma área diversa, você tem que saber escutar. Então, a escutativa e ter um ambiente seguro em que as pessoas se sentem confiantes em colocar os pontos, eu acho que ajuda no resultado final. Eu não faço nada sozinha, então eu acho que o trabalho de time ele é essencial. Agora, se você me perguntar qual é o maior desafio, é equilibrar isso tudo com a maternidade. Sim. Porque filho não vem com manual. Então, na hora que vem um problema diferente, você não fala... Não tem preparo técnico. Não, nenhum. Como é que eu vou fazer para resolver essa situação agora? Aí eu sempre brinco, né? A gente sempre tem um plano B, mas de vez em quando nem o plano D funciona. E aí a gente tem que largar tudo e tomar conta do filho. E no meio a isso tudo, você ainda arruma tempo para pedalar. Eu arrumo tempo para pedalar, porque... Aí é uma questão de rotina e disciplina, né? Então, eu acordo todo dia de manhã muito cedo para que eu consiga passar um tempo com a minha filha. Quase com medo de perguntar a que hora você acorda. Não, eu acordo às 6. Eu não sou aquela que pedala às 3 da manhã, não. Eu preciso dormir. Eu acordo às 6 da manhã para que eu tenha um tempinho com a minha filha de manhã. Aí, quando ela sai para a escola, aí eu vou pedalar, eu vou fazer uma musculação, porque é a hora que eu tenho para desligar um pouquinho de tudo. Para se cuidar também, Para né? me cuidar, exatamente. Legal. Bom, o papo tá ótimo, mas infelizmente a gente vai chegando aqui para o final do nosso episódio e como não poderia deixar de ser a nossa tradição aqui no Insights, né, Rick? De pedir dicas aos nossos convidados, né? Pode ser uma dica cultural, uma dica sobre leitura. Então, queria saber o que você pode compartilhar hoje, Dani. Acho que tem um outro lado meu também, que eu sou uma leitora voraz. Eu leio um pouco de tudo, então vou dar 2 dicas aqui que são completamente diferentes uma da outra. Então, se quiser desligar um pouco, distrair a cabeça, tem um livro que chama A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que é um livro super divertido, tem uma pegada ali um pouco Ariano Suassuna, então é curtinho, super bom, você lê em um fim de semana. E outro, se a gente estiver mais ligado aqui na vida de negócios mesmo, tem um livro do Bob Iger, que é o CEO da Disney, Sim. que ele conta os 15 anos do primeiro termo dele lá como CEO. Então, é um livro que é contado quase como se fosse uma série, né? Um capítulo atrás do outro, você quer saber o que vai acontecer. E de todos os M&As que eles foram fazendo, quais foram os desafios de integração de cultura, lidar com os board members da família Disney, com uma cabeça mais tradicional também. Então, acho que para quem gosta de Succession... É um MBA, a gente estava falando sobre Succession aqui, que é bem nessa linha também. Rick, e você, o que você traz de dicas hoje? Engraçado que sempre você lembra o último livro que você leu, né? Foi um livro assim, incrível, foi impressionante o impacto que causou na minha vida. Ele chama O Método da Glicose. E ele mostra como você mudar reorganizar a sua alimentação, mudar pequenos hábitos. Você não precisa mudar toda a forma que você come. Você pode continuar mantendo comer a sua massa, seu doce, que você consegue manter o nível de energia alto e emagrecer. Eu acho que um exemplo clássico que eles dão no livro é como que o italiano ele não engorda comendo massa. Todos os dias, em todas as refeições, né? Impressionante. A Mas entrada, o prato de entrada, não é nem o prato principal, é a massa sempre. Esse é o melhor exemplo que explica o método da glicose, né? Porque a glicose, ela gera picos de insulina no seu corpo, né? Então, você come um carboidrato, come um doce isolado, isso gera picos de glicose. E depois você tem aquela queda, né? A sua insulina sobe, isso inflama o corpo, isso gera um aumento de gordura, um mau processamento dos alimentos.
E nisso, o que ela recomenda fazer, né? Então, quer comer sua massa? Você pode comer sua massa, mas come uma salada antes, porque Põe uma fibra, Bota né? fibra. ela ajuda nessa catalisação e você tem um equilíbrio ali do pico glicêmico, né? Então, esse é um dos exemplos. Tem muito mais técnicas e muito mais profundidade no livro. Estou resumindo aqui só. Mas que eu acho que isso ajudou muito aqui. Eu sou um exemplo que como Eu tô muda vendo, energia. você tá fit. Obrigado. Tá vendo, gente? Insights não é só cultura. Aqui temos dicas de saúde também, dicas fitness aqui. Muito bom. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com a Daniela Guanabara, CFO da Allos. Dani, super obrigada. Obrigada, Pri. É uma honra estar aqui. Foi muito legal te reencontrar aqui também. E queria agradecer a você, Rick Viana, do Bradesco Corporate. Obrigada pela participação no Insights e pelas dicas fitness. Não, foi uma grande honra. Foi a minha primeira participação. Acho que agradeço a vocês. Foi fantástico compartilhar esse momento. E vocês que nos acompanham já sabem que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Siga nosso perfil, deixe suas sugestões e dúvidas por lá. Tchau, até a próxima.